Olá, meus amigos, eu sou o pastor Otoniel Silva. Estamos nesse momento para falarmos sobre a reforma protestante. Por que reforma? Porque a igreja tinha uma forma. A igreja, ela começa em Jesus Cristo. Ele é o fundamento, ele é a rocha, não é Pedro, tá certo? Isso foi com a chegada de Constantino e algumas reuniões foram levados a um retroceder do papado. Aí eles inventaram que começou de Pedro. Mas não, Pedro não é o início da igreja. O início da igreja é Jesus. Ele é a pedra fundamental. Jesus é a pedra fundamental. Então, em Jesus, a igreja está firmada. Nos apóstolos, em Atos dos Apóstolos, a igreja, ela cria uma forma. E em Paulo, no apóstolo Paulo, a igreja, ela adquire uma teologia para viver. Então, o que é reforma? É que essa igreja perdeu a forma. E ao perder a forma, ela precisava voltar ao início, voltar ao que Jesus ensinou, voltar ao que os apóstolos ensinaram. E ela está comemorando 501 anos. Isso o que significa? Significa uma ruptura com a igreja medieval no início do século XVI, no final do século XV. Agora, falar da reforma protestante, é preciso lembrar que isso aconteceu devido a vários fatores. Temos uma data, o motivo nós iremos aprender daqui a pouco, mas a reforma, ela começa bem antes do dia 31 de outubro, porque para que houvesse uma reforma, outros homens foram impulsionados a pensarem, a se contrapor ao que a igreja medieval romana assim ensinava, e eles pagaram muito por isso. Lembrando que isso tudo acontece no finalzinho da Idade Média, onde o período de trevas predominava, onde havia uma crise econômica, uma crise política, e assim as pessoas eram isentas de muitas coisas que hoje nós temos acesso facilmente. As pessoas não tinham acesso à cultura, não tinham acesso a um saneamento básico, não tinham acesso à alimentação saudável, não tinham acesso à educação. A ignorância predominava naqueles tempos. Por isso esse período também é chamado de período de trevas. Então havia muito sofrimento, havia muito caos, e a única esperança que o povo tinha era na igreja. Mas, pasmem, a igreja também estava vivendo um período de trevas, pois, monopolizado por Roma, a igreja dominava tudo que estava ao seu redor. Dominava a cultura, dominava a ciência, dominava o conhecimento. Só eles tinham acesso às escrituras, ou seja, as pessoas mais simples da época não tinham acesso à Bíblia Sagrada. Então, daí surgem os reformadores, e precisamos lembrar deles, porque a reforma protestante só foi possível porque homens reformadores tiveram a coragem de se opor contra a igreja medieval. Então, falar da reforma protestante e não lembrar dos reformadores é um erro gravíssimo. Então, a reforma protestante, ela começa bem antes do dia 31 de outubro de 1517, certo? Homens de coragem tiveram aí essa ousadia de se opor à igreja romana, à igreja medieval, e iniciou-se uma reforma. Alguns nomes são muito importantes da reforma. Um dos nomes mais importantes é o de John Wycliffe. John Wycliffe, ele viveu entre 1325 a 1384. John Wycliffe era um sacerdote na Inglaterra, professor na Universidade de Oxford. John Wycliffe se levantou contra pontos centrais e dogmas adotados pela igreja medieval. Ele protestou contra as irregularidades do clero, rejeitou os ensinos acerca da transubstanciação na ceia do Senhor.
O que era isso? A igreja ensinava que na Santa Ceia, na hora da ceia do Senhor, aqueles elementos viravam o corpo e o sangue de Cristo. A transubstanciação não era mais apenas um pão, não era mais apenas um vinho, era de fato sangue e o corpo. Então, John Wycliffe, foi contra essa afirmação da igreja. Ele também foi contra a questão do purgatório. A igreja ensinava que havia um lugar intermediário, nem era o céu, nem era o inferno, era o purgatório. E John Wycliffe, se levantou contra isso. John Wycliffe era um sacerdote e John Wycliffe era contra a ideia do purgatório. Há também a questão do celibato. O celibato era a questão que os sacerdotes não podiam se casar. E John Wycliffe defendeu que sim, se o sacerdote assim deseja casar, ele poderia casar. Mas se ele não quisesse casar, ele permaneceria intacto. Mas ele foi contra. E até as indulgências. John Wycliffe bateu muito firme contra as indulgências, que é um ponto-chave para o início da reforma. John Wycliffe também pregou contra as superstições e sincretismo que inundavam a igreja da época, como a fé em relíquias sagradas, peregrinações com propósitos místicos e veneração de santos. Tudo isso foi confrontado por John Wycliffe. Foi muito perseguido por conta de suas ideias, mas acabou morrendo devido à enfermidade. Naquele período, quem se contrapôs à igreja local, à igreja medieval, era morto. Então, todos aqueles que eram contra ao que o Papa assim ensinava, eles matavam, prendiam, queimavam na fogueira, mas ele morreu por uma enfermidade que adquiriu. Só que alguns anos depois da sua morte, John Wycliffe ele foi condenado como herege pela Igreja Católica do Concílio de Constança. John Wycliffe, ao ser considerado herege, ele era vítima agora de uma lei, de um castigo. Só que ele já tinha morrido. A igreja tratava o herege e condenava o herege na fogueira, queimado. Ele deveria ser queimado. Era assim que a igreja daquela época tratava os que se opunham a ela. Então, como John Wycliffe já tinha morrido por uma enfermidade, em um concílio de Constança, ele é considerado um herege, que isso significava naquela época uma das coisas mais horríveis, porque naquela época, quem fosse considerado um herege, era como se ele estivesse condenado ao inferno sem perdão algum. Então, aquelas pessoas tinham medo disso, aquelas pessoas tinham pânico disso. A única esperança daquelas pessoas era a fé, era a certeza da salvação. Por pouco que conheciam de Jesus, por que pouco? Porque lembre, não havia acesso às Escrituras. John Wycliffe foi também um tradutor das Escrituras. Ele pegou da Vulgata e traduziu para a sua língua e foi um grande impulsionador da reforma. Por isso esse nome é muito importante para antes da reforma protestante, da data 31 de outubro, para que a reforma fosse possível. Então, uma vez condenado herege, ele deveria ser queimado. O que é que a igreja então faz? A igreja desenterra os ossos de John Wycliffe e ali manda queimar os ossos dele. Veja o cúmulo do absurdo. Não tinha como condená-lo em vida, porque ele já tinha morrido. Então a igreja católica medieval, lá do século XV, eles desenterram os ossos de John Wycliffe, queimam para puni-lo como herege. E as suas cinzas foram espalhadas no rio, que espalhou por toda a Europa, por toda aquela região. Isso podemos simbolizar que, por mais que tentassem acabar com a memória de John Wycliffe, a sua mensagem, a sua declaração se espalhou por toda a Europa. Outro nome importante dos pré-reformadores é John Hus.
Ele viveu entre 1372 a 1415. Era um sacerdote da Boêmia, professor da Universidade de Praga e foi muito influenciado pela obra de John Wycliffe. John Hus leu muito sobre John Wycliffe, leu seus livros, leu alguns seus artigos e ele foi influenciado pelas obras de John Wycliffe. Defendia que a cabeça da igreja é Cristo. John Hus, e dentro da igreja, ele confrontava o Papa dizendo: não é o Papa o cabeça da igreja, Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Então, isso para aquela época, para aquele regime religioso, era uma afronta ao Papa. Então ele pregava isso e que a igreja deveria ser mais parecida com Cristo. Além disso, John Hus entendia que as Escrituras possuem autoridade suprema acima de tudo e acima de todos. Um grande destaque entre os reformadores é que eles tinham a Bíblia Sagrada como a única regra de fé. A Bíblia era a palavra de Deus. E lembrem, a Bíblia não era um acesso fácil a todo mundo naquela época, porque a igreja dominava esse direito só ao clero. E era difícil as pessoas terem acesso. As reuniões, a missa era celebrada em latim, de costa para o público, então ninguém entendia nada, só tinha aquela esperança de que em Jesus eles fossem salvos, mas não tinham acesso ao conhecimento, não podiam ler a Bíblia. E John Hus, ele disse: a Bíblia é a autoridade maior, então todos deveriam ter acesso às Escrituras. Ele acabou sendo condenado como herege. Lembra? É contra a igreja, é herege. Então, o que Roma dizia era ponto final, não poderia ser confrontado. Toda vez que alguém se levantava contra a igreja, contra alguma coisa que a igreja ensinava, não importa como ele seria, de onde ele seria, podia ser um político, podia ser um artista, podia ser um cientista, podia ser um padre do clero, se levantou contra a igreja, ou ele se retratava, ou eles eram considerados como herege. Então, pelo concílio da igreja, ele foi sentenciado à fogueira, onde morreu cantando salmos. Os historiadores contam que enquanto ele era queimado vivo pela igreja medieval, a igreja católica romana da época, enquanto John Hus era queimado na fogueira porque ele foi tratado como herege, ele cantava um salmo e que Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. E assim ele era queimado vivo em praça pública por causa do decreto da igreja. Simplesmente porque ele se opôs à igreja, porque ele não quis obedecer ao Papa, a Roma. E era assim que acontecia com qualquer um que falasse contra a igreja naquela época. Os seguidores de John Hus ficaram conhecidos na história como os boêmios, que se tornaram precursores de outro grupo importante, protestante, conhecido como os Irmãos Morávios. Certamente os pré-reformadores foram homens levantados por Deus para lutar contra essas ideias, e teve a coragem, num período que a igreja havia se distanciado das Escrituras e que acabaram contribuindo de forma muito importante para a reforma protestante. Outro homem que foi também destaque foi Jerônimo Savonarola. Ele viveu em 1452 a 1498 e ele bateu de frente contra a questão moral da igreja e contra a questão sociopolítica, mesmo ele não sendo totalmente contra a igreja, mas contra a questão moral, porque a igreja vivia uma decadência moral. Os padres da época, os líderes da igreja romana da época, viviam uma vida devassa, totalmente entregue às orgias, e ele foi contra isso, ele bateu de frente com isso. E também sociopolítica, a relação da igreja, domínio da igreja contra do Estado. A igreja se envolvia muito nas questões econômicas e ele foi contra isso. Então, já sabe, mesmo ele não sendo contra a igreja em si, mas se opôs à igreja de alguma maneira, eles foram punidos
por causa desse movimento de opinião. Liberdade de expressão naquela época não existia. Então, Jerônimo Savonarola não podia ser considerado um pré-reformador. Alguns afirmam isso porque ele não foi contra total a igreja, ele foi contra alguns pontos morais e sociopolíticos, mas mesmo assim foi considerado um herege, e sendo considerado um herege, foi morto também. Ele foi enforcado. Não tinha acesso à Bíblia, não tinha acesso ao conhecimento, não tinha acesso à cultura, não tinha acesso às artes, não tinha acesso a nada. E aí surge um homem chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele viveu no ano de 1483 a 1546. Ele nasceu na cidade de Eisleben, na cidade pertencente atual da Alemanha. Martinho Lutero, de uma família pobre, cresceu, foi educado, os pais muito rígidos na sua educação, conduziu ele a uma vida melhor, sempre desejou uma vida melhor, devido também ao que eles passaram, vivenciaram, queria que seu filho tivesse uma vida melhor, então investiu bastante no seu filho, para que ele tivesse um futuro garantido, ao ponto de Martinho Lutero também estudar direito, se formar em direito. Ele tinha uma inclinação religiosa, então em 1505, após quase ter morrido em uma violenta tempestade, ingressou na ordem dos agostinianos, que segue as ideias de Santo Agostinho. Santo Agostinho é um santo que veio antes da Reforma Protestante e que essa ordem trazia os princípios de Agostinho. E ao ter essa experiência, ao caminho, Martinho Lutero, os historiadores contam que quando o raio cai, ele estava com um amigo e esse amigo foi fulminado por esse raio. Matou o seu amigo naquela hora. Ora, Martinho Lutero, ele tinha um problema com a questão da salvação. Martinho Lutero, por mais que tinha essa inclinação religiosa, ele tinha medo, ele tinha receio, ele havia várias dúvidas sobre a questão da salvação. Ele tinha muita dúvida sobre o se comportar para ser salvo. Então isso foi uma guerra espiritual dentro dele. E ele, por mais que ele estudasse, por mais que ele tivesse outra área, ele tinha essa inquietação, essa necessidade de suprir essa área espiritual, de ser salvo, como ser salvo, de que maneira, qual a maneira mais fácil. E ele, a partir dessa experiência do raio, quando cai o raio e mata o seu amigo que estava a caminho com ele, ele promete ir para o mosteiro, ele promete se dedicar a Deus, e ali seria o caminho mais perto da salvação. E assim ele faz, cumprindo com a sua promessa. Em 1510, viajou para Roma. Veja que Martinho Lutero, ele começa a viver uma vida religiosa, com as suas crises internas de salvação, e assim viaja até Roma. Agora veja o que acontece. Quando ele viaja até Roma, sede da Igreja Católica, regressou profundamente decepcionado. Quando Martinho Lutero, sendo um monge agostiniano, vai visitar Roma, ele fica de uma forma decepcionado com a corrupção. Por quê? Porque naquele período a igreja vendia as posições, vendia os cargos para adquirir dinheiro, para adquirir riqueza. A igreja era voltada-se ao dinheiro, a igreja só pensava no dinheiro, então a avareza era muito grande. Então isso começava de cima. O Papa tinha esses olhos voltados ao dinheiro. Ele percebe que a igreja, ela está mergulhada em uma mentira, em uma falsidade espiritual. Também um grande defensor das Sagradas Escrituras, porque ele se aprofunda nas Sagradas Escrituras, e ao se aprofundar nas Sagradas Escrituras, ele percebe que os homens, as pessoas estão sendo conduzidas a uma forma espiritual errada. Tanta coisa horrível, escandalosa era feita, mas as pessoas cegas,
As pessoas sem o conhecimento da Bíblia caíam naquela mentira e assim muitos eram enganados naquele período. O que a Bíblia dizia uma coisa, as pessoas faziam outra, e isso era culpa da igreja. Os padres não tinham compromisso com as Escrituras, poucos conheciam as Escrituras. Eles celebravam aquilo em latim como algo decorado, mas até poucos padres tinham conhecimento da Sagrada Escritura. E olha, muitas coisas estranhas aconteciam naquele período. Martinho Lutero percebia que as pessoas buscavam a fé através de coisas, comprando objetos, comprando cartas, comprando amuletos, comprando relíquias, visitando relíquias, indo ver relíquias. Havia relíquias espalhadas por toda a Europa, por toda a Alemanha, e eram pontos para que as pessoas fossem ver as relíquias e assim adquirir perdão dos pecados, adquirir salvação. Era tanta coisa absurda que você hoje você ri, mas naquele momento é algo terrível. As pessoas faziam fila para ver o crânio da cabeça de João Batista. Agora se surpreenda, haviam 3 crânios. João Batista tinha 3 cabeças. E Martinho Lutero, ele volta de Roma extremamente decepcionado, extremamente envergonhado com tudo que a igreja estava fazendo com as pessoas e com a fé das pessoas. Olha, em 1511 e 1513, Lutero aprofundou os estudos religiosos e amadureceu novas ideias teológicas. Então, ele começou a mergulhar na Bíblia, ele começou a estudar a Bíblia, ele começou a ler a Bíblia, ele começou a mergulhar nas Sagradas Escrituras. Nas epístolas de Paulo, incluído na Bíblia, encontrou uma frase que lhe apareceu de importância e fundamento, e de muita importância. Em Romanos capítulo 1, verso 17, ele encontra lá o texto que diz: o justo se salvará pela fé. Interpretando essa mensagem, concluiu que o homem corrompido em razão do pecado original só poderia salvar-se pela fé em Deus. A fé e não as obras seria a única instrumentação de salvação, graças à misericórdia divina. Veja, quando ele mergulha nas Escrituras, quando ele mergulha na palavra de Deus, ele se depara com Romanos capítulo 1, verso 17, e coloca no seu coração a convicção, porque essa era a interpretação correta, de que o homem, a pessoa só pode ser salvo por meio da fé. Nada mais, nada menos. Então tudo que Roma estava fazendo para garantir a salvação das pessoas era mentira, era falsidade, era enganação. Depois de uma série de tensões, em 1517, deu-se o conflito decisivo que provocou o rompimento entre Lutero e a Igreja Católica. Compreenda bem que Lutero, como um monge, um padre da época, ele não queria dividir a igreja. Ele não queria sair da igreja. Ele queria que a igreja se voltasse às Escrituras. Percebe o problema que estava havendo naquele período? Percebe como a igreja perdeu a forma? Por que reforma? Porque a igreja tinha uma forma. A igreja, ela começa em Jesus Cristo. Ele é o fundamento, ele é a rocha, não é Pedro, tá certo? Isso foi com a chegada de Constantino, e algumas reuniões foram levadas a um retroceder do papado. Aí eles inventaram que começou de Pedro. Mas não, Pedro não é o início da igreja. O início da igreja é Jesus. Ele é a pedra fundamental. Jesus é a pedra fundamental. Então, em Jesus, a igreja está firmada. Nos apóstolos, em Atos dos Apóstolos, a igreja, ela cria uma forma. E em Paulo, no apóstolo Paulo, a igreja, ela adquire uma teologia para viver. Então, o que é reforma? É que essa igreja perdeu a forma. E ao perder a forma, ela precisava voltar ao início, voltar ao que Jesus ensinou, voltar ao que os apóstolos ensinaram. Então,
Então entende o que é que Lutero estava querendo fazer? Lutero queria trazer a igreja de volta a Cristo, de volta à palavra, de volta aos ensinamentos apostólicos. Mas como ia ser possível isso se eles não tinham acesso às Sagradas Escrituras? Então isso foi uma das lutas de Lutero e ele combateu isso de uma forma forte e valente. Olha, com o objetivo de arrecadar dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro, o Papa Leão X, ele autorizou a concessão de indulgências, ou seja, perdão dos pecados, aos infiéis que contribuíssem financeiramente com a obra. Pronto, Martinho Lutero, quando viu isso, ele não aguentou. Não posso mais ficar calado. O Papa querendo dinheiro para construir uma igreja, o Papa agora assina documentos, indulgências e diz às pessoas: olha, quem comprar essas indulgências, quem comprar esses documentos, poderão ter os seus pecados perdoados. Se alguém estiver no purgatório, essa pessoa sairá do purgatório. E a igreja vendeu muitas indulgências. O povo fazia filas nas igrejas. As pessoas pagavam por aquela indulgência, porque lembra, eles viviam um período ruim e a única coisa que eles tinham de esperança era a salvação. A única coisa que eles acreditavam era na fé. Então a igreja usou dessa má intenção para lucrar dinheiro em cima dos homens. O Papa autorizou tal venda. As indulgências eram documentos que o Papa Leão assinava, os bispos assinavam e assim eles vendiam para lucrar, para construir a Basílica de São Pedro. Escandalizado com a atitude do Papa, Lutero afixou na porta da igreja de Wittenberg, na cidade atual da Alemanha, um manifesto público, as 95 teses, tá certo? Em que protestava contra essa atitude e expunha alguns elementos de sua doutrina religiosa. Olha, escuta bem, Martinho Lutero, não aguentando mais o que a igreja estava fazendo, ele desafia o clero a parar e pensar. E ele pega 95 teses no dia 31 de outubro de 1517. Martinho Lutero pega essas 95 teses e coloca, fixa na porta da igreja de Wittenberg, tá certo? Na cidade atual da Alemanha. Ele fixa lá. Por que ele faz isso? Porque aquele lugar é estratégico para que todo o clero pudesse ver. Era estratégia de Lutero colocar lá naquela porta para divulgar para todos, para que houvesse o diálogo, para que houvesse a conversa, para que houvesse a reunião, certo? Mas o que acontece é o contrário. O que acontece é que ao as pessoas perceberem aquelas 95 teses e que as 95 teses ia de encontro ao que o Papa falava, pegaram aquelas 95 teses, copiaram, porque a imprensa já estava ganhando forma e sendo divulgada naquela época, multiplicaram aquelas 95 teses e espalharam por toda a Alemanha. Aquilo que Lutero achava que ia ficar somente entre o clero, agora estava sendo espalhado, porque ele escreveu na língua do povo, ele escreveu na língua onde o povo entendia. Então essas 95 teses espalham-se e começa agora uma grande contraproposta à igreja, porque as pessoas começam a ler as 95 teses de Lutero e começa a ter um apreço por aquilo que ele está ensinando. E Martinho Lutero começa a ganhar uma popularidade incrível, certo? Então, ao fazer isso, ele bate de frente com a igreja. Essas 95 teses chegam na mão do Papa Leão X. E eu pergunto a você, você acha que ele gostou disso? Você acha que ele ficou satisfeito com isso? De forma nenhuma. Realmente, essas 95 teses de Martinho Lutero deixou o Papa irritadíssimo. Tá certo? Vamos para algumas principais teses que Martinho Lutero fixou. Ora, a tese 21 diz assim: estão errados os pregadores de indulgências que dizem que um homem é libertado e salvo de todo o castigo dos pecados
pelas indulgências papais. Martinho Lutero afirma que está errado, ninguém pode ser salvo com indulgências, ninguém pode ser salvo comprando indulgências. Então, o Papa dizia que quem comprasse seria salvo, quem comprasse saía do purgatório. Você tem algum membro da família que está no purgatório, você compra uma indulgência e ele sai. Havia uma musiquinha que era vendido naquela época para alimentar a ideia das indulgências, de que a cada moedinha que no fundo do cofre cai, uma alma do purgatório para o céu vai. Então isso era divulgado, isso era espalhado para que as pessoas comprassem indulgências e fossem salvas. Mas Martinho Lutero bate de frente com isso, dizendo assim, não, as pessoas é salva pela fé e não comprando indulgência. Olha a tese 27. Eles pregam que a alma voa para fora do purgatório tão logo que tilinte o dinheiro jogado na caixa. Lembra da musiquinha? Ele bate de frente com essa ideia dizendo, não é por aí não. A salvação não é quando você paga. A salvação é de graça, é pela fé. Então, ele confronta o que o Papa ensina e o que a igreja estava ensinando naquela época. Olha a tese 45. Os cristãos deveriam aprender que todo aquele que vê um homem necessitado não o socorre e depois dá dinheiro para perdões, não está comprando para si a indulgência do Papa, mas a cólera de Deus. Olha para quê? Veja que palavra. Ele disse, parem de comprar indulgências quando vocês poderiam ajudar o próximo. Parem de comprar a salvação, onde vocês poderiam pegar esse dinheiro e ajudar quem está passando necessidade. Quando vocês fazem isso, você não está comprando a salvação e nem comprando indulgência, você está irritando a Deus, você está deixando Deus irritado. Ora, gente, esse homem estava procurando briga, não estava não? Para falar uma coisa dessa, onde a igreja dizia o contrário? Complicado. Veja a tese 82. A tese 82. Por que o Papa não esvazia? Olha que interessante. Tese 82. Por que o Papa não esvazia o purgatório apenas por caridade, se o faz através do dinheiro que emprega na construção de uma basílica? Olha que palavra. É um padre que é da igreja, que é de lá, que é deles, que está entre eles e que declara tal coisa. Ora, se o Papa tem dinheiro, se o Papa tem poder, se o Papa tem condição, por que não faz isso de graça? Por que não dá a salvação de graça? Por que não oferece a salvação às pessoas de graça? Porque eles têm que pagarem. Então, esse confronto causou muito mal-estar dentro da igreja e muito tumulto, porque esse homem estava disposto a ir até o fim, tá certo? Esse homem estava disposto a morrer por essa verdade. E é aqui que está, uma vez a verdade é te declarada e você absorve a verdade, não podemos largar a verdade por nada, ainda que nos custe a vida, certo? Como John Wycliffe não negou a verdade, como John Hus não negou a verdade, Martinho Lutero também não ia negar essa verdade. Escute bem, iniciava-se assim a longa discussão entre Lutero e as autoridades católicas, que terminou com a decretação da sua excomunhão, certo? Ou seja, mais um considerado herege. Em 1520, Martinho Lutero foi excomungado da Igreja Católica. Para demonstrar seu desprezo em relação à Igreja Católica, Lutero queimou em praça pública a bula papal Surge Domini, que o condenava. Olha que homem desaforado, né? Veja como Martinho Lutero era desaforado. É como se você recebesse uma intimação na sua casa e você não desse autoridade daquela intimação e você pegasse a intimação, ó, e rasgasse em 10.000 pedaços e queimasse. Ele, ao receber o documento do Papa, dizendo que ele estava excomungado da igreja, ele disse, pouco me importa o que diz o Papa,
e ele vai e queima em praça pública a bula papal, mostrando que não tem nenhum compromisso com a autoridade do Papa. Com o apoio da nobreza e da alta burguesia, Lutero divulgou sua doutrina religiosa pelo norte da Europa. Entre os principais pontos da doutrina de Lutero, firmados da Confissão de Augsburgo em 1530, destacava-se a fé cristã como o único caminho para a salvação eterna, a Bíblia como a única fonte para a fé. Primeiro, são pontos básicos da Reforma Protestante. A fé cristã é o único meio para a salvação. Efésios capítulo 2, verso 8 vai dizer: pela graça sois salvos por meio da fé. Em Romanos, em muitas passagens de Romanos, vai deixar bem claro: justificado foste pela fé. Romanos 5 vai dizer também isso. Justificados somos pela fé. É pelo ato de crer, é pelo ato de acreditar, é pelo ato de se render a Jesus que nós somos salvos. E a fé vem por essa salvação, por meio da graça. Por meio da fé, nos trazendo a graça. A Bíblia, ele diz, como a única fonte para a fé. Martinho Lutero sabia que as pessoas tinham que ter acesso às Escrituras. Se a Bíblia é a única autoridade máxima e a única regra de fé do cristão, então todos da Alemanha tinham que ter acesso às Escrituras. Todos deveriam ter uma Bíblia em mãos e pudesse ler para que pudesse aprender aquilo que conduzia à salvação. Lembre-se, nesse período não era isso uma verdade, as pessoas eram ignorantes, certo? Então, para hoje, é a mesma coisa. Se não quer ler a Bíblia, se você não quer ler as Escrituras, se você não quer ler as Sagradas Escrituras que você tem acesso facilmente, você vai ser escravo da religião, você vai ser escravo daquilo que os homens disserem. E é isso que Lutero fixou em uma das suas teses de reforma. E o livre exame pelos fiéis, todos deveriam examinar as Escrituras como uma porta legítima para o entendimento da Bíblia. Só iria entender a Bíblia quem lesse a Bíblia. Não é eu lendo você vai entender a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia para entender. Então Martinho Lutero bateu de frente muito com isso, tá certo? Então escute bem, vamos lá para o ponto aqui que aos fiéis a forma legítima da Bíblia. Além disso, o luteranismo não aceitava o culto dos santos católicos e nem a adoração de imagens religiosas e a autoridade do Papa. Em 1529, nobres alemães luteranos protestaram contra as medidas que impediam cada estado de adotar a sua própria religião. Então, estava havendo uma libertação ali, estava havendo a reforma. Então as pessoas começaram a querer fazer as suas reuniões da sua maneira. Ora, eu quero fazer como Lutero disse, eu quero fazer dessa maneira, queremos cultuar a Deus, adorar a Deus dessa maneira. Então assim começou uma reforma, começou um grande tumulto e uma grande mudança. Foi a partir desse protesto que se difundiu o nome protestante, para designar os cristãos não católicos. É isso que aconteceu, é isso que ocorreu. Por isso, a reforma protestante ela é hoje comemorada no dia 31 de outubro, porque nesse dia Martinho Lutero fixa na igreja de Wittenberg, na cidade da Alemanha, as 95 teses. Então, o que é que nós aprendemos para hoje? O que é que a reforma trouxe para nós hoje? A reforma para nós hoje, primeiro nos trouxe a Bíblia Sagrada. Martinho Lutero, quando foi convidado para negar os seus artigos, Martinho Lutero foi convidado pelo um concílio da Igreja Católica Apostólica Romana para que ele revogasse o que ele fez, o que ele falou. Ao colocar numa mesa os livros diante dele, dizendo assim, esses livros é seu, ele afirma, são meus. E você revoga tudo que você falou nesses livros e nas 95 teses, ele disse, não posso revogar.
É como se Martinho Lutero, como não, com certeza ele se encontrou com Jesus. Jesus é a verdade. E quando ele se encontrou com a verdade de Jesus, ele não poderia deixar para trás. Então, o que Martinho Lutero faz? Não nega as suas teses. E olha o que diz Martinho Lutero, quando ele é chamado para negar tudo aquilo que ele escreveu, tudo aquilo que ele colocou ali nas suas 95 teses. A única coisa que a igreja queria, que o Papa queria, é que ele revogasse. Então, ele disse o seguinte: eu não fui convencido pelos testemunhos das Escrituras e pelas claras bases sóbrias, pois não acredito nem no Papa, nem mesmo unicamente nos concílios, uma vez que estamos no dia em que eles erraram várias vezes e se contradisseram. Assim fui convencido em minha consciência pelas passagens das Escrituras Sagradas que mencionei e cativo na palavra de Deus. Ele diz que ele está escravo à palavra, escravo ao que diz as Escrituras. Por isso, não posso e não quero revogar nada. Não posso negar o que eu falei, porque não estou aqui me sustentando em mim, estou me sustentando na palavra. A Bíblia que diz isso. Prove-me que eu estou errado pela Bíblia, que eu revogo, mas não revogarei até que vocês me provem que na Bíblia eu estou errado. Ninguém pôde fazer isso naquela reunião. E ele diz que está cativo à palavra de Deus. Por isso, não posso e não quero revogar, pois fazer algo contra a consciência não é seguro nem saudável. Que Deus me ajude. Amém. Olha, ao fazer isso, Martinho Lutero compra a maior briga com a igreja romana da época. Isso significa que a sua vida estava em risco. Um príncipe da época ali ajudou Martinho Lutero. Frederico III, também conhecido como Frederico o Sábio, e nasceu dia 17 de janeiro de 1563 e foi o príncipe que ajudou Lutero a escapar das mãos de Roma. Ele pegou Martinho Lutero, colocou em um castelo e ali ele ficou. E ali ele traduziu a Bíblia para o alemão e assim ele espalhou por toda a Alemanha a Bíblia Sagrada. Casou a sua esposa Catarina de Bora, era uma freira católica, né, cisterciense alemã. Ela era uma freira e casou com um padre. Ah, que interessante. Uma freira abandona o catolicismo e se casa com um padre que abandonou o catolicismo. E assim ele viveu até os seus últimos dias. Mais uma providência divina. Deus mostrando que está sempre no controle de tudo. Gente, a Reforma Protestante também nos trouxe a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, nos trouxe acesso às artes, nos trouxe acesso à cultura, nos trouxe acesso à faculdade. Hoje, se você pode ter uma universidade, é graças à Reforma Protestante. Se hoje você pode estudar filosofia, história, se você pode fazer tudo isso, é graças à Reforma Protestante. Se você hoje tem a igreja separada do Estado, hoje é por causa da Reforma Protestante. E outra coisa que marca a Reforma Protestante é os movimentos após essa reforma. É claro, não vou negar aqui, houve muitas coisas horríveis que aconteceram por causa da reforma. Muitos embates, pessoas distorceram as ideias, pessoas deixaram se levar por o abuso e coisas horríveis aconteceram. Muita gente morreu de ideologias e assim pessoas inocentes morreram e pessoas também envolvidas nisso morreram. Mas o que podemos guardar hoje para nós como igreja é que a Reforma Protestante ela traz para o cristão um posicionamento bem mais seguro. Aquilo que a Reforma trata de os solas da Reforma,
O que é os solas da reforma? São algumas posições que os reformadores tomaram para que fossem simplificado o que devemos fazer, como devemos crer. É como se fosse uma declaração de fé. Então, solas, a palavra latina sola significa somente, somente. Assim, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente Deus, a glória. Os 5 solas. Então, somente as Escrituras, só a palavra de Deus é a nossa regra de fé. Não podemos nos basear em tradições, em costumes, em cultura local. É a Bíblia que nos rege. Isso é um fundamento da reforma. Somente Cristo. Não existe outro mediador entre Deus e os homens. Não existe adoração a santos. Não há mediação. Maria não é mediadora. Só Jesus é mediadora. Somente Cristo. Somente a graça. A salvação é pela graça e de graça. A graça é a razão para qualquer homem alcançar a salvação. Nós não fizemos nada. Graça significa favor imerecido. Então, somente a graça, somente a fé. A graça, ela concede a fé. A fé é o ato de crer, é o ato de se render, é o ato de acreditar em Deus, acreditar em Jesus. Jesus deixou bem claro, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Esse ato de crer é o ato de ter fé. Essa fé gerada pela graça de Deus nos conduz à salvação. Então, somente a fé e somente a Deus a glória, para que a glória seja dada a Deus, para que o louvor seja dado a Deus, para que os testemunhos sejam dados a Deus. Os homens precisavam entender. A reforma nos traz essa afirmação: somente a Deus a glória. Ele que é digno, Deus é que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, o culto deve ser para a glória de Deus. Os louvores devem ser para a glória de Deus. A ministração da palavra devem ser biblicamente, somente Cristo na palavra, somente a graça, somente a fé, somente a Deus a honra e a glória. Olha, meus irmãos, gostou desse vídeo? Então, se inscreve no nosso canal, acessa lá Otoniel Silva no YouTube, inscreva-se, curta, compartilha. Esse foi um pouco sobre a reforma protestante, tá bom? Pesquise mais, estude mais e cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Obrigado pelo carinho e no dia 31 de outubro, lembre-se dessa data e sempre dessa comemoração, o dia da reforma protestante. E para nós é um dia muito, mas muito importante mesmo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz.